Gente, caiu, desculpa, um erro técnico aqui. Nós temos mais 15 minutos, mas Adriana caiu, gente, desculpa. Adriana. Oi, Oi, Adri. voltei. Desculpa. Foi Voltamos. você? Foi aí? Ah, achei que tinha sido Foi aqui, aqui. desculpa. Voltamos. Não, imagina, Você imagina. sabe que, só para complementar um pouquinho, aí você pode até continuar, tem umas ações bem bacanas que estão acontecendo no teatro, que são, por exemplo, a Companhia Munguzá, que está ali sediada na próxima Sim, Estação da Luz, tem distribuído comida diariamente para moradores de rua, né? legal. Uma ação assim maravilhosa, sabe? O teatro, né, tá ali parado, mas as ações elas continuam, né? As ações humanitárias, Aham. por exemplo, a, a Cooperativa Paulista de Teatro tem encampado uma ação importante, não é? Que é que está coletando, por exemplo, alimentos para doar para artistas numa situação, né, que estão, né, numa situação aí delicada. O Sindicato dos Artistas de São Paulo também idem, tem feito aí ações conjuntas Aham. com o sindicato e o fundo Marlene Collet, né, que tem doado cestas básicas para vários artistas também que foram afetados, né, Claro. por conta dessa questão da Covid-19. Enfim, só para fazer um adendo assim nessa questão aí que você estava discorrendo sobre as ações, né, as boas e necessárias ações que estão Claro. acontecendo nesse momento. É, você tá me ouvindo? Ah, achei que tinha parado. Tô te ouvindo. Então, claro, a gente não vai necessariamente ser igual ao que a gente era antes, né? Mas eu fico aqui pensando comigo, é muito interessante como a humanidade se ajuda em grandes tragédias, né? Quando a gente viu ali Brumadinho, a gente viu essas tragédias de grandes proporções, a gente viu como as pessoas se ajudam, né? E aí eu fico pensando se isso também é uma coisa que está acontecendo porque a gente precisa se ajudar, e se talvez depois, quando isso passar, fica cada um pro seu lado de novo, entendeu? Porque assim, as tragédias unem as pessoas, então você vê muitas pessoas se ajudando, eu acho incrível. Mas a minha impressão é que as pessoas se unem pela tragédia e depois de um tempo, quando passado aquele evento, as pessoas se desconectam. É, eu fico pensando se a gente vai continuar a se ajudar e a se conectar depois de passado esse período difícil, sabe? Eu sei que a gente não vai ser igual, eu tenho certeza disso. Mas o quanto a gente vai se manter conectado um com o outro, entendeu? Mas eu acho incrível que a gente está como as pessoas estão se ajudando. Por exemplo, eu vi Los Hermanos estão com uma lojinha virtual de artigos deles e vão reverter tudo para esses profissionais técnicos que não têm trabalho, sabe? Eu achei super legal. Uhum. Então tem várias ações acontecendo que eu acho super importantes, assim, né? A classe se ajudando e tal. Mas eu não sei se isso, o pós-pandemia, se isso sobrevive, como a gente já viu acontecer em Se outras tragédias, permanece. né? Não Aham. sei. Eu não sei. O... Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui do Arnaldo Afonso, jornalista. Arnaldão, Arnaldão, conheço. Ele está falando aqui, né? Quem tem sede está sofrendo para pagar aluguel.
teatros e espaços culturais não deveriam ser ajudados? Alguns já fecharam. Parece que está tramitando aí uma PL no Congresso para ajuda desses espaços culturais, para artistas. Eu acho que já está em andamento, tem um edital aberto nessa gestão do secretário Hugo Pozzolo, da Secretaria Municipal de Cultura, para ajuda de espaços culturais, né? Vão ajudar 100 espaços culturais, é um edital que está aberto. Mas tem uma PL também tramitando, né, no âmbito estadual para ajuda para artistas, espaços culturais também. Então, essas questões todas a gente só vai conseguir resolver mesmo no legislativo, né? Militando muito e, enfim, procurando os parlamentares que possam nos dar suporte. E eu acho que isso já está acontecendo, a cooperativa e o sindicato, né, eles, ainda bem que nós temos uma cooperativa e um sindicato bem atuante, tanto o Rude Fran Pompeu quanto o Norberto de Carvalho, eles vão vir aqui falar um pouquinho sobre essas ações, vai ser um momento importante também aqui das nossas lives, né, também direcionadas, né, para o setor. Uhum. E isso já está acontecendo, Arnaldo, isso já está acontecendo, não com a celeridade que a gente gostaria, não é, que acontecesse, mas já existem aí projetos, estão em andamento, a gente precisa saber em que pé está isso, tá? E eu acho que a iniciativa privada, talvez na reconstrução, vai ter um papel super importante, vai precisar ter esse papel para ajudar na reconstrução. Eu acho que a iniciativa privada vai ter que ser presente e tomara que existam outros mecanismos que façam com que a iniciativa se sensibilize e entre na história, de fato, porque vai precisar. A reconstrução da cultura vai precisar da iniciativa privada, não vai ter jeito também. E como é que você acha que a iniciativa privada ela poderia ajudar com aporte de valores para manutenção dos espaços, com doações, enfim, eu fico pensando muito nos espaços culturais públicos, assim, né? Quantas construtoras não poderiam já, por exemplo, ter ajudado esses espaços, reformas de fachadas, né? E são empresas que movimentam milhões, né? São empresas que têm muito lucro, os bancos, por exemplo, né? Eu fico pensando muito nesse lugar, assim, né? E aí eu tô aqui com uma pergunta, que é assim, quais os rumos assim do jornalismo cultural daqui para frente? Muda também pro jornalismo cultural, Adriana? Olha, eu acho que é mais ou menos o que eu falei naquela outra resposta, Uhum. né? Na verdade, a gente vai acompanhando. A gente, na verdade, acompanha muito o movimento da área cultural, né? A Aham. área cultural hoje está toda nesse outro lugar que é o espaço digital. Então, é onde a gente também está. O nosso olhar está para esses novos formatos, para essas novas tentativas de fazer arte, né? A gente vai acompanhar, na verdade. Eu acho que o jornalismo cultural vai continuar tendo esses talvez grandes papéis que é o olhar continuar, o nosso olhar para onde está acontecendo e a reflexão. E acho que a reflexão sobre a área, assim, né? E trazendo muito assim os artistas para refletir com a gente, sabe? Dando voz. Eu acho que isso talvez vai ser nosso grande papel
que na verdade a gente faz esse papel já hoje, né? A gente vai acompanhar. Acho que a nossa missão é acompanhar e refletir sobre sobre a área, assim, né? Que caminho seguir, que caminhos têm dado certo na fase pós-pandemia. Eu acho que, eu imagino que seja por aí. Eu acho que o nosso papel vai continuar sendo importante e com esse olhar, eu acho. Bom, nós já estamos chegando aqui no final da nossa live. Queria saber se você, enfim, fica à vontade para as suas considerações finais. Tem algum aspecto assim que você gostaria de abordar, assim, que não deu tempo de falar nessa conversa? Não, acho que a gente fez um panorama interessante desse momento da cultura, né? Uhum, Dos dois lados, o lado de quem está uhum, cobrindo e o lado de quem está ativamente na área, né? Eu acho que assim, qualquer coisa que eu falasse assim, apostasse, a gente vai voltar dessa maneira, vai ser dessa forma, eu estaria totalmente mentindo para vocês, porque a gente não tem essa fórmula, né? O que a gente sabe que uhum, a retomada não vai ser gradual, vai seguir normas, as pessoas vão estar assustadas ainda, elas vão estar em pânico, né? E é como acho que você falou, é uma área a área cultural foi a primeira a ser atingida e talvez seja a última que vai começar a ter o renascimento, né? A retomada. uhum. Infelizmente, porque a gente lida com Infelizmente. aglomerações, com espaços fechados. É isso. Então a gente está talvez aqui só com ideias do que possa acontecer, mas a gente não sabe de fato como vai ser e quando, infelizmente. Isso é o mais triste para mim, para Uhum, todos. Para todos, uhum. vai ser muito difícil. É isso, eu acho que é isso. E Adriana, enfim, para quem nos acompanhou aqui na live, se eles quiserem saber mais sobre você está escrevendo aonde? Em qual caderno do estado de São Paulo, se as pessoas quiserem acompanhar? Então, o Caderno 2 nessa fase de pandemia, virou quarentena. O caderno chama quarentena, porque tem o Caderno 2 e tem os outros suplementos, o Divirta-se, o Casa. Então, a gente unificou ali como um grande suplemento e é onde eu tô, na verdade. Eu eventualmente escrevo lá, e fico muito no bastidor ali também hoje em dia, bastante no bastidor ali de fechamento, de pautas, etc. Mas enfim, eu ainda continuo escrevendo lá. Mas então é o Caderno Quarentena que o Caderno 2 está lá. E depois, quando tudo acabar, que vai passar, né, gente? A gente volta a ser o Caderno 2. Muito bem. Na sexta, só para lembrar aqui, na sexta-feira nós vamos conversar com o Leandro Nunes, colega da Adriana. Ele é o repórter de Sim, teatro e do Caderno 2 e autor do livro Café Teatro. Ele é um apaixonado por teatro, acompanha toda a cena teatral da cidade de São Paulo, tem escrevi, enfim, tem feito aí as resenhas, as matérias, as reportagens regularmente, né, semanalmente, e ele vai conversar com a gente aqui um pouquinho, né, mais especificamente sobre essa questão do teatro, da crítica, das pautas e do impacto, né? E vai falar um pouquinho sobre o livro Café Teatro. Eu queria agradecer demais, Adriana, a sua presença. Eu acho que sua fala obrigada. ela foi bastante enriquecedora assim para alimentar esse debate. Eu acho que isso impacta nas nossas práticas, pensar, trabalhar essa questão do pensamento e nas redes. É uma prática regular nossa, né? Os debates, a gente sempre promove
em meio aos ciclos de um projeto que a gente esteja desenvolvendo, mas aqui a gente assegurou, né, esse lugar assim na rede para alimentar o debate nesse momento de confinamento. E eu acho que você trouxe reflexões importantes, valiosas, e que informaram, né, quem está nos acompanhando, e que também serviu de exercício aqui do pensamento crítico para as nossas práticas. Então, agradeço demais assim, a sua presença. Obrigada. Demais mesmo. Muito obrigado pela generosidade. Imagina, obrigada pelo convite. E aí eu espero que a gente possa conversar aí numa outra oportunidade, quem sabe na pós-pandemia, para a gente poder refletir mais sobre essas questões que são com certeza. interesses da sociedade, né? Com certeza. Podemos sim. Vai passar. A gente Vai passar. Vai passar logo, gente. Muito obrigado mesmo, Adriana. Obrigada a vocês. Lembrando que sexta tem, então, essa conversa, esse diálogo com o Leandro Nunes, e aí na sexta mesmo eu já anuncio os convidados da próxima semana, que são convidados assim bem bacanas, que vão conversar conosco aqui para refletir sobre esse momento atual. Tá bom? Bom, esse dia é um dia especial, é um dia dos preto velhos, né? E adorei as almas, que eles nos abençoem, que tragam aí a sabedoria e que tragam também junto com a sabedoria, a cura, né? Para esses problemas todos que a gente está atravessando. Eu confio. Precisamos. Eu também. Um pouco de fé. Então tá. Muito obrigado, Adri. Obrigada. Grande abraço. Beijo. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.